Fala, fala, fala. Podcast Evolucionismo. Mais um episódio aqui. Drop. E gravado novamente no dia 9 de janeiro de 2026. Esse episódio aqui, ele vai ser bem direto. Ele vai ser realmente bem. Porque tô parando de pensar aqui, parando pra pensar na realidade. Que isso vai ser. Peraí, um bobeto. Voltando aqui, fui beber uma água. E eu dei uma parada aqui pra pensar se realmente não é melhor eu pegar e fazer os drops serem de fato uma playlist. Eu acho que é interessante, porque eu vou pensar nisso. Foda-se. Essa não é a questão. Eu comecei a gravar esse programa de hoje porque neste instante eu iniciei aqui uma reinicialização, um restart do meu YouTube e aí agora também dos meus hábitos. E eu cheguei a uma certa conclusão que eu já tinha em pensamento alguns momentos, mas eu vou trazer ela aqui agora, que é o meu conceito do entrada versus saída. O que é que significa isso? O YouTube, que eu tava entrando esses dias aqui e cada vez mais me sentindo no tédio. Por quê? Com o final dos campeonatos e praticamente com o Flamengo ter zerado o futebol, não tem muito mais o que ser feito. Não tem muito mais o que ser feito, o que ser alcançado. Eu falo de mim como torcedor. E se você é ouvinte com uma certa frequência e já tem um certo conhecimento aqui, sabe que eu sou flamenguista e eu gosto do Bahia também, que eu moro na Bahia. Mas no início do ano era um sentimento, hoje é um sentimento completamente diferente. E uma coisa, um time influenciou no outro. Eu nem ia falar sobre isso aqui, mas eu não tô fugindo do tema. Eu tô falando isso aqui com uma semente do que eu vou falar daqui a pouco. No início do ano passado, eu tava muito engajado no Bahia. E até eu ouvindo aqui os podcasts anteriores, eu falo em algum momento que o meu sentimento pelo Bahia era o mesmo tamanho do que era pelo Flamengo. E não é de maneira nenhuma. Principalmente por um simples fator que muda tudo, que é o meu pai é flamenguista. E eu sempre fui flamenguista desde os 0 anos. Mas o meu pai torce por Vitória. E eu criei um carinho pelo Bahia e não pelo Vitória. Mas o Flamengo é o que une ele e eu. Então, e isso não tem nada a ver com Vitória e o Bahia. Não vai. E aí eu tinha um vínculo com meu primo, que ele é Bahia, só que ele é Bahia e Palmeiras. Olha só que loucura. E aí no final do ano passado,
com as finais da Libertadores e do Brasileiro, eu me distanciei 150%, assim, em relação futebolisticamente com ele. Ao ponto de chegar a ter uma certa discussão quando envolvia futebol. Porque estava no auge do auge ali das decisões. Né? E esse pensamento macacal de você ser fanático por futebol lhe deixa completamente inconsciente da vida. Completamente. Chegando a esse ponto. Mas por que é que eu tô falando disso? Hoje, o meu sentimento pelo Flamengo é 95%, pelo Bahia é um sentimento até de pena. Mesmo que o Bahia faça um time inacreditável, que seja campeão do mundo, não vai mudar isso. Por quê? Porque eu vi torcedores do Bahia mijando no Flamengo. E no torcedor do Flamengo. E no pensamento de, não existe, baiano flamenguista é a vergonha da Bahia. Eu tomei um nojo do Bahia. E do Vitória, claramente, mas do Bahia principalmente. Porque se eu sempre torci pro Bahia por pena, só para ser um mais um ali, mas na verdade eu sempre torci pro Flamengo. Mas por que é que eu tô falando sobre isso? Por quê? O meu YouTube é só futebol e futebol e futebol. Aí como acabou o futebol no fim do ano, e principalmente acabou com final feliz para mim, que sou flamenguista, tanto acabaram os jogos, quanto acabou o engajamento meu em relação ao futebol. E aí agora vai começar tudo do zero de novo, e nesse momento, o que está na atualidade é o mercado de contratações. E isso é muito chato. É chato para burro. Porque 99% das vezes é só especulação. Enfim, resumidamente, eu parei e nessas últimas 2 semanas, cada vez mais o meu YouTube tá extremamente chato. Aí, acabou o engajamento com o futebol e existe a lei do universo que é: não existe vago. A lei que eu observo, né? Tudo que tem aqui nesse canal é por observação. É um conhecimento empírico. Tem algumas coisas de livros, mas 95% é empirismo. Eu observo que não existe vácuo. E não existe também você disputar energia. O que é que isso quer dizer? O futebol caiu o engajamento para mim. Sobrou engajamento. Esse engajamento teria que ser... Antes era 100% futebol. Aí agora tá, sei lá, 50%. Esses outros 50% teria que ser completados. E foram completados com jogos. Eu passei muito tempo desses últimos dias vendo vídeos de jogos. Jogos de... Primeiro foi o The Forest. E... Porque o Minecraft não tem muita coisa de novidade também. E depois foram jogos de Nintendo. Principalmente Mario. Que Mario? Aquele que te empurrou atrás do armário. Do armário. Do armário. Foi Mario, foi... vários jogos. Foda-se. Foda-se. Não faz questão. Não faz diferença. Até eu chegar na estante aqui, no ápice do ápice do ápice da estafa mental. E dizer, foda-se, eu vou reiniciar o meu YouTube. E aí eu caí na real de que eu precisaria reiniciar a minha vida em si. Reiniciar os ambientes que eu vivo. De organizar, limpar principalmente. De reiniciar os meus hábitos. De acordar mais cedo. Eu venho falando sobre isso já nos últimos episódios. Principalmente nesse último episódio aí que eu gravei, que vai ser postado, que foi falando sobre estratégias alimentares e a minha nova velha escalada de voltar aos pesos, ao meu peso ideal. Então,
Quando você tem uma entrada de conteúdo, seja conteúdo. Aí agora eu vou puxar uma questão da PNL, que é o VACOG. São estímulos. Estímulo visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. O gustativo, se eu volto à estratégia alimentar anterior de comer arroz com carne, isso vai me gerar. Isso é uma entrada. Isso é um input. Isso vai me gerar novas coisas, novas atitudes, novos hábitos. Se eu como uma pizza como eu comi ontem, isso me gera um dia seguinte diferente do se eu tivesse feito um jejum ou se eu tivesse comido limpo. Entendeu? A entrada, entre aspas, entrada é pizza, a saída, ou digamos, resultado dessa entrada, que pode ser chamada como saída, é acordar em cima da hora de sair, é pensar em comer mais besteira durante o dia seguinte, procrastinação, pornografia. Puta que pariu, bicho. Esse carro chato pra burro. Hein? Ainda bem que esse celular aqui tem um abafador de ruído. Então, a entrada de uma coisa vai gerar uma saída. Não existe almoço grátis. Não existe essa ideia de que você vai fazer as coisas e essas coisas vão ficar gratuitas na sua vida. Se você consome conteúdos idiotas, você vai ser idiotizado. Você pode ser Freud, você pode ser Einstein. Você pode ser... Eu tô tentando lembrar o outro cara que era... sem ser Freud, também era da psicologia. Sigmund Freud. Cara, eu acho muito foda. Abrindo só um parênteses rápido aqui. Eu acho muito foda esse nome, Sigmund. E eu dei um pause de 3 segundos e já lembrei. Era Jung que eu tava tentando falar. Enfim, você pode ser os caras mais fodas do planeta. Você não vai fugir da lei da saída. Que pode ser falado. Pode ser tanto entrada como saída, mas eu vou resumir como a lei da saída. Você vai começar... você vai... Não adianta, cara. Não tem como fugir. E eu já sei disso. E o que é que eu fiz? Eu peguei meu YouTube, saí dizendo, não tenho interesse, não tenho interesse, não tenho interesse. Em todos esses vídeos que tinha aqui. E o próximo passo agora, eu vou me desinscrever de quase todos esses canais. O meu YouTube atual era sobre jogos antigos, ou até jogos atuais também, sobre o Flamengo, sobre futebol em geral, sobre filmes e séries. E é isso. E o novo que eu quero agora é sobre desenvolvimento pessoal, principalmente renda extra, e-commerce, inteligência artificial e audiobook. São coisas que eu já gosto naturalmente, só que precisa ser estimulado. E a lei do engajamento também, ela é altamente verdadeira. Se você tem um engajamento ali em um certo assunto, se você para de assistir aquele assunto, de consumir aquele assunto, você meio que perde a vontade de voltar. Por isso que eu falava antigamente que quando meus times estavam péssimos, era o melhor momento, porque eu deixava de assistir. Assim, eu não deixava de assistir, né? Mas eu tinha vontade de deixar de assistir e acabava que ficava aquela, né? Não é a mesma coisa. Então, no gustativo gera entradas, geram saídas novas. E no visual, YouTube, Instagram, TikTok. Auditivo, pode ser a mesma coisa também. Mas também, principalmente, você pode ouvir ali. Você está ouvindo podcast aqui, você pode ouvir podcasts. Você pode ouvir audiobooks, por aí vai.
Mas visual e auditivo é bem parecido. Sinestésico, foda-se. Sinestésico pode entrar aí a questão da retenção seminal, né? Olfativo, foda-se. Olfativo, sim, foda-se. Mas o olfativo pode entrar também agora aí. Eu tô cavando, né? Tô cavando. Pode entrar os ambientes que você tá. Os ambientes que você tá. Acho que o visual é até mais o ambiente do que os conteúdos que você consome. Acho que é isso. O visual é o ambiente que você tá, a arrumação desse ambiente. O auditivo é os conteúdos que você consome, que você ouve. E você tá vendo um vídeo, você tá principalmente ouvindo. Você pode ouvir um vídeo sem o vídeo, que seria um podcast, né? Mas você não vai ouvir, você não vai ver um vídeo sem áudio. Então, é o áudio. O sinestésico é os seus hábitos com seu corpo. Pornografia que leva ao PMO. O olfativo é vinculado ao ambiente, ou seja, os cheiros do seu ambiente. Se eu chego num ambiente sujo e fedendo, isso vai gerar uma saída diferente de um ambiente limpo e organizado. Totalmente. Completamente. E o gustativo eu já falei, sobre sua alimentação. Então, essa lei da entrada barra saída é completamente verdadeira, cara. Completamente. E outra coisa, eu vou mais tarde cortar meu cabelo e mudar o meu visual, simplesmente para reiniciar também o meu visual. Foda-se se vai ficar bonito, se não vai. Não faz diferença. Essa não é a questão. Mas a PNL, ela funciona muito porque ela trata dessas coisas que são muito mecânicas. E o ser humano, ele é muito mais mecânico do que ele aceita ser e do que às vezes ele percebe ser. E até acho que tem partes da psicologia que estuda isso aí. Tem partes. Até Eslen de la Bobagem. Eu parei de ver os vídeos de Eslen de la Bobé, mas é interessante que eu volto. Vou até botar aqui. É isso, cara. E agora, relacionando isso ao meu momento, é limpar os ambientes aqui, organizar e limpar. Aí eu vou fazer isso aí que eu falei do cabelo. Mais tarde eu vou buscar as carnes, trazer aqui pra loja, o arroz e tudo, pra eu comer carne e arroz. E abrindo um parêntese, que não é tão um parêntese assim, mas sobre estratégia alimentar, um dos maiores erros que eu tive foi sobre indecisão, dúvida. Então, tirando a dúvida do jogo, tirando a dúvida da frente, decidir. Eu tenho uma absoluta certeza, se eu passar 30 dias comendo arroz com carne, eu saio dos 92 que eu tô hoje para no mínimo 82. No mínimo. No mínimo. E aí só tem uma questão que é: quando eu for encontrar R, ela vai querer comer alguma coisa. Aí eu vou pedir um lanche e eu posso pedir só pra ela. Vou pedir só pra ela e simplesmente dizer que tô evitando comer essas coisas. E ela vai ficar muito engajada nisso, até porque ela, dias atrás, deu uma pequena insercida ali, uma pequena inserção dizendo sobre eu estar inchado. E eu tava inchado.
E até ela mesma também tá um pouco inchada. Enfim, cara, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Tamo junto, Tetóis.